Boa noite, amada Igreja Batista Videira. Boa noite, Igreja Batista da Família. Boa noite a você que me acompanha nesta live. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Nesse momento nós estaremos orando. Vamos pedir a Deus que venha nos abençoar através da Tua Palavra e que nós possamos ouvir e absorver a Palavra de Deus para vivermos segundo a vontade do Senhor. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Peço ao Senhor que abençoe este que fala contigo. Me ajuda, Senhor, a pregar a Tua Palavra segundo a Tua vontade. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas na unção do Teu Espírito, para que a Tua Palavra não volte vazia. Toca, Senhor, com Teu Espírito em todos os corações dos ouvintes, assim como Tu tocaste em meu coração ao preparar esta mensagem. E me abençoa a transmitir a mesma, segundo a vontade do Senhor. Abençoa todos os ouvintes na edificação espiritual e na salvação das vossas almas, aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador, que venham arrepender dos seus pecados, venham confessar para o perdão dos mesmos e para a salvação das vossas almas. Eu peço e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estaremos falando sobre 3 assuntos. O capítulo 1 de Efésios fala sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Fala sobre que Jesus é o autor da nossa redenção. Fala também que Jesus é cabeça da igreja. Sendo assim, nós somos o corpo e Jesus o cabeça que nos guia através do Espírito Santo que em nós veio habitar. Nós vamos ler apenas os versos de 9 a 11 e assim nos diz a palavra: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, vou começar aqui de novo. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Como eu disse, este texto fala sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Nos fala que Jesus é realmente o autor da nossa redenção e Ele é o cabeça da igreja da qual nós fazemos parte. Por isso,
coloquei este seguinte tema: a vontade convergida em Cristo. Meus amados, antes da encarnação de Jesus, Deus formou um povo para si a partir de Abraão, através do qual Deus seria revelado ao mundo. Mas o Senhor deixou claro que seu amor e cuidado, sua graça e misericórdia estava destinados não só aos judeus, mas também a todos os povos. Antes de Cristo, os homens tinham no mundo dividido. Havia divisão entre gregos e judeus. Havia divisão entre grego e bárbaro. Em todo o mundo não existia outra coisa. Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para religar todos os povos nele, para que todos fossem um em Cristo Jesus. Nós podemos ver isto bem claro no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Jesus veio ao mundo para eliminar as divisões, para reunir em um todos os povos. A palavra nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para o apóstolo Paulo, o segredo de Deus consistia nisso. O desígnio de Deus era que todo o que estava separado fosse ligado em Cristo Jesus. E desta forma estaríamos nos religando com Deus. Cristo veio para que fôssemos um. Em Romanos, capítulo 12, verso 5, a Bíblia é bem clara sobre esse assunto. Romanos capítulo 12, verso 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Esta unidade em Cristo só será possível para os que creem. Observando bem esse texto, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Meus amados, Jesus Cristo veio para resolver as divisões internas que atinge cada um em particular. Dentro de cada pessoa há tentação, divisão e luta entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre a paixão e a razão, entre o instinto e a vontade. Esta divisão adentrou na humanidade através da desobediência de Adão. Desde então, o pecado se multiplicou. Mas, pelo amor de Deus, Ele planejou e enviou teu Filho
para o resgate, para unir todo este povo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há um outro meio para fazermos esta união, senão em Cristo Jesus. Para continuar, faremos aqui uma pergunta. Por que fomos convergidos a Cristo? Fomos convergidos a Cristo para que em Cristo pudéssemos convergir outras pessoas ao Senhor. E a forma de fazer isso é pregando o Evangelho da salvação. Como nos diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, verso 19. Jesus dizendo, para irmos e pregar o Evangelho a todas as pessoas, e de fazer discípulos de todos os povos, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder único do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós recebemos também o poder de sermos feitos filhos de Deus. O batismo não poderia ser diferente que não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? O Pai elaborou o plano, o Filho cumpriu o plano de salvação e enviou o Espírito Santo como selo da nossa salvação, para ficar permanente conosco. Por isso o batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como Jesus Cristo e o Pai são um, assim também importa que nós sejamos um em Cristo, porque esta união é perfeita. Deus, quando nos chamou de volta em Cristo Jesus, Ele nos deu um privilégio maior que o privilégio que tinha Adão. Adão era criado, era criatura. Mas agora, a palavra de Deus nos mostra, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que todos aqueles que recebem o Filho, recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, esta religação da raça humana com Deus é diferente da que Adão teve. E a diferença está nisso, que Adão não era filho, ele era criado, e criado é criatura. Mas nós agora temos o privilégio maior. Em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos e amigos, Jesus veio ao mundo para eliminar as divisões, para criar para si um povo unido pela Trindade. Por isso é que o batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus criando um povo em si, através do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero falar um pouco para você que está me ouvindo e que ainda não foi religado com Deus através de Jesus Cristo.
Para você que ainda não se religou com Deus, vou mostrar alguns versículos bíblicos que te ajudará nesta religação. Um deles nós já lemos no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Somos religados com Deus tão somente através do amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra-chave é crer. No verso 18, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, a palavra nos diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não há outro meio de religar com Deus, senão por Cristo Jesus. E só se faz isto através do crer. Mas ainda há outras passagens que eu quero te mostrar. Agora vamos para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você terá a presença do Senhor Jesus em sua vida permanente, através do Espírito Santo que veio habitar. Mas é necessário arrependimento, porque sem o arrependimento dos pecados, não haverá perdão dos mesmos e não haverá salvação da alma. Então, por isso, nós temos que andar cronologicamente, andar para a boca. A Escritura diz: todo aquele que nele crê não será condenado. Jamais será condenado aquele que crê, aquele que arrepende dos seus pecados e confessa para o perdão dos mesmos. Aquele que confessa Jesus Cristo com a sua própria boca, jamais será condenado. A palavra de Deus garante a salvação para todos que entram neste procedimento. Para concluir, quero lhes dizer o seguinte: precisa arrepender-se para que os pecados sejam cancelados e venham assim o refrigério para a alma, através da presença do Senhor Jesus. Finalmente, precisa confessar com a própria boca e crer de coração para receber a salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você que está me ouvindo e ainda não tomou posse desta bênção maior e quer tomar posse dessa bênção agora, você quer religar-se com Deus em Jesus Cristo? Eu quero te ajudar como alguém me ajudou no passado. Repete essa oração comigo. Senhor Deus, eu sei que sou pecador, mas bem sei que o seu Filho Jesus veio ao mundo para buscar e salvar os que se haviam perdido, dos quais eu sou um. Clamo pela tua misericórdia. Arrependido estou dos meus pecados e agora confesso-os.
para o perdão dos mesmos. E confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Envia o teu Espírito para habitar comigo para sempre. Eu sei que esta é a tua promessa e eu preciso do selo da minha salvação. E já aprendi que o Espírito Santo é o selo da salvação de todo aquele que acredita e confessa a Jesus Cristo como Salvador. Por isso, eu confesso ao Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Meu amigo, minha amiga, se você fez essa declaração a Deus, arrependido dos seus pecados, confessando para o perdão dos mesmos e para a salvação da sua alma, saiba que você é mais um salvo em Cristo Jesus. Amém? Nós continuamos a orar agora. Vamos orar por nós mesmos. Vamos orar pelo nosso país. Nós conhecemos as necessidades do nosso país. E além de orar uns pelos outros, nós precisamos orar pelas nossas autoridades, para que o Espírito trabalhe naqueles corações e que haja conversão dos seus maus caminhos, para que eles possam fazer um bom governo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pelas bênçãos já recebidas. Obrigado por estas pessoas que certamente ouviram e ainda ouvirão a palavra de salvação, pelas pessoas que ouviram e ainda ouvirão a palavra de edificação espiritual. E agora eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço, Senhor, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa pátria, salve a nossa pátria. A começar, Senhor, pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos ministros, pelos deputados estaduais, federais, pelos vereadores. Clama ao Senhor em nome de Jesus, envia o teu Espírito para tocar e quebrantar estes corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão dos seus pecados, para que eles possam receber a salvação das suas almas, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu peço também ao Senhor, justifica-os, para que eles possam fazer um justo governo, pois ninguém pode fazer um justo governo sem antes ser justificados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem atendido as nossas orações, não pelos nossos méritos, mas pela tua misericórdia e para a honra e glória do teu nome. Peço ainda, Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que cuidam incessantemente dos enfermos ali nos hospitais. Peço também pelos enfermos, ó Pai, tem misericórdia, cura-os da enfermidade física. E se ainda precisam da salvação em Cristo, cura-os também da enfermidade espiritual. Da mesma forma eu peço pelos médicos e pelos enfermeiros. Ó Pai, toque com teu Espírito, quebranta os corações dos médicos, dos enfermeiros, dos enfermos, que ainda não receberam Jesus Cristo como Salvador,
para que eles possam arrepender dos vossos pecados e confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pai, nós precisamos ser realmente todos um em Cristo Jesus, assim como Ele é no Pai. Nós precisamos desta unidade, porque essa unidade significa estar novamente, que nos ajuda nesta religação contigo, Pai. Em nome de Jesus, que haja arrependimento, que haja confissão para o perdão dos pecados e para a salvação das almas. Pai, nos abençoe, nos ajude, nos conceda a tua unção para o evangelismo, para alcançar as almas que ainda serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por aquelas que já foram salvas e peço ao Senhor que nos abençoe na unção do Espírito do Senhor, no pregar do Evangelho. Nós podemos ver pessoas se decidindo, arrependidas dos pecados e confessando a Jesus como Salvador. Ora por nós aqui. Nos abençoe em família. Sejamos famílias unidas, pois já fomos unidos pela graça salvadora do Senhor Jesus. Nos ajuda a demonstrar o bom testemunho em casa, em nossos lares, com as nossas esposas com os maridos. Nos ajuda a demonstrar este amor para os nossos filhos e nos ajude a conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nos conceda sabedoria para isto. Nos ajuda a alcançar os nossos familiares que ainda não foram alcançados por Cristo Jesus. Nos abençoa no evangelismo, é que nós podemos alcançar não somente a nossa família para Cristo, mas os nossos vizinhos, nossos amigos e os nossos inimigos, porque o Senhor disse para orarmos pelos nossos inimigos, e agora eu oro por eles. Peço ao Senhor que vai tocando, vai quebrantando estes corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. E assim eu encerro a oração desta noite, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Nos abençoe e nos ajude a sermos conduzidos a cada instante da nossa vida, cada minuto, cada segundo da nossa vida, pelo Espírito Santo que em nós veio habitar. Obrigado, Espírito Santo, porque temos a certeza que Tu és o nosso condutor. Tu nos conduz através da palavra do Senhor. Tu nos faz lembrar da palavra no tempo certo, no momento certo, quando estamos falando para alguém, seja para a salvação da alma daqueles que ainda não foram alcançados, como também para a edificação espiritual. Nós Te agradecemos, porque tem cuidado de nós. Agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amados irmãos. Irmã Gigi, muito obrigado pela tua companhia. Nós somos gratos por estes que nos acompanham na live. Até quinta-feira, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta novamente, meditando na palavra, absorvendo, guardando em nossos corações, para vivermos segundo a vontade de Deus, pois fomos religados com Deus em Cristo Jesus, o seu Filho amado, para vivermos unidos. E agradecemos a Deus por esta plena união, comunhão com Ele e com a Igreja do Senhor.
No domingo pela manhã e também à noite estarei na Igreja Batista da Família e você aí na sua igreja. Todos nós, neste amor que nos ligou, em Deus que nos amou primeiro. Vamos juntos. Não desanimamos, mas que tenhamos sempre bom ânimo na obra do Senhor. Amém? Deixo aqui o meu forte abraço. Tenha uma boa noite e um bom sono, um sono reparador. Que o poder de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém.